Saudações, boa tarde, boa noite, bom dia, seja qualquer horário aí que você estiver assistindo, receba o que for devido a você. Então, a aula de hoje é sobre os povos da Mesopotâmia e eu me interesso bastante por essas histórias da antiguidade. Então, para explicar um pouco da Mesopotâmia, a gente vai começar dizendo aqui que as primeiras civilizações desses povos aí, ou melhor dizendo, as primeiras civilizações que são conhecidas aos historiadores, arqueólogos aí, que chega ao nosso conhecimento de povo com escrita e questões relacionadas, são os povos aí da Mesopotâmia, por volta do quarto milênio antes de Cristo. E hoje, a maior parte dessa área ela corresponde ao que é o atual Iraque. E ali, de acordo com arqueólogos, há mais de 10 mil sítios arqueológicos. Eles são bastante importantes para o estudo da história dos povos mesopotâmicos. Aí na imagem tem uma figura de um tablete com escrita cuneiforme. Cuneiforme por quê? Porque a escrita, se você observar, der um zoom aí na tua tela, vai conseguir enxergar que há como se fossem vários traços, ou algumas letras em formato até mesmo de cone. Isso aí acontece, é chamada cuneiforme por conta desse formato de cone. Cuneiforme, forma de cone. Então temos aí uma representação artística do complexo dos palácios de Nimrod, ou Nimrod, depende aí da língua e idioma que você for ler, uma obra de Austin Henry Layard, de 1853. Então você vai começar falando aqui sobre, juntamente comigo, vai ver, melhor dizendo, aspecto 3.1, a civilização. E para a gente falar de civilização, aqui a gente vai trazer uma discussão em cima dessa palavra, esse conceito. Por volta aí do século XVIII, a palavra civilização começou a ser usada na França para expressar uma ideia de sentido de progresso, sentido de que a humanidade ela passa por várias etapas de evolução social, de maneira que alguns cientistas chegaram até a classificar e enquadrar todas as sociedades debaixo desse sistema, desde o Paleolítico até os dias atuais. Nessas classificações, então, civilização corresponderia a altas culturas, que seriam então consideradas superiores a outras culturas que seriam consideradas por sua vez o quê? Primitivas, selvagens, bárbaras. Essa discussão ela existe até mesmo hoje. Tem estudiosos que dizem que é uma discussão inútil e outros vão dar muito valor a isso. Qualquer hipótese aí que você seguir é uma linha de interpretação. Pode questionar, por exemplo, a ideia sustentando que, de fato, existem civilizações mais avançadas. Eu poderia discutir essa questão, outros vão dizer que não. Mas, enfim, não vou ficar aqui discutindo isso. É só que você saiba que existem diferentes visões, como tudo na vida, né? E no estudo da história também. Então, atualmente existem esses historiadores, antropólogos e vários outros estudiosos de várias áreas que rejeitam essas noções aí de superioridade ou inferioridade cultural entre os povos. Eles vão dizer que as sociedades humanas são diferentes e não podem ser hierarquizadas em uma classificação linear, conforme essa ideia proposta aí que eu mencionei há um pouco tempo aí. Então, como que eles vão utilizar o termo ou o conceito civilização? Eles vão utilizar para formas de organização social. E aqui o Jaime Pinsky, ele afirma que a partir então dessa ótica, civilização não é elogio, e a expressão ou termo aí, a expressão pré-civilizados, não pode ser tomada então como ofensa. Então, alguns eventos são associados geralmente ao surgimento de sociedades civilizadas, como o aparecimento de sociedades com suas primeiras cidades, sistemas, registro, melhor dizendo, de escrita, formação do Estado e aprofundamento de divisões de grupos sociais. Então, adentrando mais um pouco aqui, eu tomo a frase de Robert Braidwood, qual afirma que a noção de civilização é da seguinte maneira, definida por ele. Não vou tentar definir o que é civilização, antes direi o que a palavra me traz à mente. Significa urbanização, o fato de haver cidades, uma organização política formal, ou seja, que existam reis ou corpos de governo,
significa a existência de leis formais, regras de conduta que o governo, se não o povo, considera necessárias. Provavelmente também significa estradas, portos, canais de irrigação e outros, além de algum tipo de exército ou força policial para protegê-los. São as formas de arte bastante novas e diversificadas. Também significa que há um sistema de escrita e você pode sentir que há uma grande quantidade de traço peculiar pessoal envolvido nessas várias caracterizações oferecidas à palavra civilização. Então existem estudiosos que vão sustentar o quê? Que as primeiras aldeias, as primeiras cidades e comunidades surgiram quando no período neolítico elas se estabeleceram, melhor dizendo, em um território e dedicaram-se então àquilo que a gente chama de agricultura, ou atividade, melhor dizendo, agrícola, para ser mais específico. E assim ampliou-se o quê? A proposta de alimentos, de oferta de alimentos, a população cresceu, a vida social foi ficando mais complexa, e uma das consequências principais aí dessa questão foi a ampliação da divisão trabalhística do trabalho. Então, uma pessoa com habilidade de fazer cerâmica, por exemplo, o que ela ia fazer? Podia usar o seu dia dedicando-se, melhor dizendo, a essa atividade para depois trocar aquilo que ela fabricava, produzia, por outra questão, como, por exemplo, trocar seus potes, nesse caso, né, por alimentos, seus vasos por alimentos e assim sucessivamente, dependendo da profissão. Essa troca, então, ela ocorreu com todas as outras atividades que foram surgindo. E aí foram surgindo também várias outras, vamos dizer, os estudiosos aí desse período antigo. Dizer que surgiu o quê? Profissão de tecelão, sacerdotes, soldados, ceramistas, metalúrgicos e assim sucessivamente. E algumas dessas aldeias em expansão, elas foram incorporando às suas estruturas físicas novos elementos, como muralhas, templos religiosos, casas para morar, armazéns para estoque de alimentos, ruas e assim sucessivamente. E aí esse processo ele fez parte do que eles vão dizer que é o surgimento das primeiras cidades. E aí eles vão mencionar algumas, como por exemplo Jericó, Beida, Çatalhöyük, e são cidades aí que eles vão colocar respectivamente entre 8.000 a.C., 7.200 a.C. e 6.500 ou 6.700 a.C., apesar de existirem visões diferentes quanto a essas datações. Que fique claro aí, né? Tem gente que não concorda com essas datações. Vão colocar para um período mais recente, mais para cá, próximo a nós. E muitas vezes acompanhando a formação então dessas cidades, deixando um pouco de lado essa questão da discussão da data, foram desenvolvidos então calendários, como já falamos em algumas aulas aí atrás, tem como sistema de escrita, de numeração de pesos e medidas. Então a palavra civilização aqui ela vai ser usada nessa aula aqui no sentido de fazer referência a uma forma de organização social. E aqui só para curiosidade a gente tem alguns documentos relacionados a algumas civilizações. Aí você dá uma pausa aí e dá uma lida nessas legendas. São relacionadas mais à história da América. Então o termo Estado, falando de formação dele, deriva aí do termo latino, ou do latim, status. Significa estar firme, de acordo com Dalmo de Abreu Dallari. E significa então o que é esse termo? Uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. E nem sempre o Estado ele existiu, vão dizer esses estudiosos da história, arqueologia, né? Eles vão dizer o quê? Que várias sociedades foram existindo, convivendo sem a própria organização do Estado. E as formas políticas, as formas de governo em si, ou de reger a vida diária, não eram feitas de maneira tão clara, né? Não chegou a nós assim. Mas havia ali uma certa questão de algum tipo de formação. Então, apesar disso, em algum momento da história, as sociedades aí, em sua maior parte, acabou com o aprofundamento da divisão social do trabalho, chegando a produzir essas funções político-administrativas, político-sociais e até mesmo militares, que acabaram sendo assumidas aí por vários grupos, né, específicos. E aí passaram então a ter a imposição do quê? Esse poder ou desses poderes, essas formas de estruturação sobre a maioria ou sobre a vida coletiva, aliás, sobre a vida coletiva, melhor dizendo. E assim surgiu então o governo, por meio do qual se desenvolveu o Estado. E falando de Mesopotâmia, que é considerado o berço das civilizações,
Mesopotâmia, só para você saber, é um nome, significa literalmente terra entre rios. Esse nome aí ele foi atribuído à região, que está aí no mapa, né? Basta conferir aí. Rio Tigre, Eufrates, existem outros grandes rios ali, né? E várias cidades, os impérios aí antigos, onde você pode se situar mais ou menos. Pega aí o norte da África, sobe aí aquilo que a gente vê na história como Ásia Menor, Oriente Médio, ou Antigo Oriente Próximo, se você preferir essa expressão. Engloba aí do Egito, pegando até a ponta aí da Mesopotâmia, chegando ali próximo à Pérsia ali, mais ou menos, que é um lugar que era considerado e é considerado como um lugar fértil da região, porque a região ali é bem complicada quanto à questão de comparação se você for pegar uma terra como o Brasil, né, que é rica geograficamente. Mas então as áreas próximas aí desses rios aí, Tigre e Eufrates, eram então rios importantes na Mesopotâmia, que é uma região bem caracterizada por um clima de escassez de chuvas. Eu falei que é crítico, né, o lugar, clima árido. E essas áreas acabaram mais ricas aí, né, de rios, atraindo grupos nômades e seminômades das montanhas e do deserto. Lembrando que essa região aí também tem muitas montanhas e desertos, né? Povos que acabaram então se estabelecendo nessas regiões mesopotâmicas aí, acabavam sendo atacados, vezes ou outras vezes, né, por populações que acabavam achando essas terras também férteis, né, para plantar e para criar então rebanhos. É uma região bem disputada. E aí não é por conta disso que a gente vai deixar de falar, né? Mas existiram então vários povos por conta disso que acabaram sucedendo um ao outro, em um grande período aí de domínio, né? E vários apogeus e assim sucessivamente. Primeiro a gente fala dos sumérios. São considerados os criadores da primeira civilização da Mesopotâmia. E a gente data eles aí, alguns datam aí em vários períodos, mas aqui a gente coloca aqui por cima, não necessariamente dizendo que acreditamos nisso, né? Mas isso aqui é o que geralmente é sustentado aí em cursinhos e livros didáticos da história de maneira geral. Eles são de cerca de 3500 a.C. e se estabeleceram ali nos vales ao sul da região. E fundaram então grandes cidades ali como Ur, Uruk, Eridu, Lagash e Nippur. E atribui-se então aos sumérios aí o desenvolvimento da escrita cuneiforme e o uso da roda pela primeira vez. Você também tem os acádios aí que ocuparam essa região mesopotâmica, vindos do deserto da Síria, não da Assíria, mas da Síria, cerca de 2550 a.C., que conquistaram as cidades sumérias sob o governo do rei Sargão I, por volta ali de um período ali próximo, que nós datamos aí, fundou então o primeiro império mesopotâmico, que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. Então depois eles foram aí dominados pelos Guti, que era um povo originário dos Montes Zagros, que é aquilo que é a atual fronteira entre Irã e Iraque. Essa consulta aí. Outro povo, os Amoritas, que vindos do deserto da Arábia, ali por volta de 2000 a.C., antes da Era Comum, se você preferir assim. Estabeleceram-se então na cidade da Babilônia e acabaram sendo aí denominados como babilônios, sob o governo de Hammurabi. E esse Hammurabi é um rei aí babilônico ou babilônio de 1792 a 1750 aí, antes de Cristo. E debaixo do seu governo foram expandidos aí os domínios, né? Por toda a Mesopotâmia, do Golfo Pérsico até o norte da Síria. E quando eles entraram em declínio, a região acabou sendo invadida por quem? Por cassitas e hititas. E a gente fala dos assírios, que vindos aí possivelmente da região da Europa e da atual Ásia, né? Você tem um entendimento? Cerca de 2000 a.C., estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia, ali no Alto Tigre, o território denominado Assíria, e organizaram então um dos primeiros exércitos permanentes do mundo, expandindo suas fronteiras a partir de 1700 a.C., alcançando a maior prosperidade no reino de Assurbanipal, no reino desse indivíduo, né? Até aí 630 a.C. E por fim, falando desses povos da Mesopotâmia que habitaram ali, né?
Você tem os caldeus, vindos talvez da Arábia ali por volta de 1000 a.C., se estabeleceram no sul da Mesopotâmia, na região chamada Caldeia, por isso o nome, né, caldeus. Por volta de 612 a.C., eles se aliaram aos Medos, o povo da Média, né, atual Irã, parte, né, do atual Irã, e derrotaram os assírios. Conquistaram também a cidade da Babilônia. Ficaram conhecidos como neobabilônicos, e o principal soberano deles foi o Nabucodonosor, aí por volta de 604 562 a.C. Foi responsável por grandes obras urbanísticas como templos, muralhas, jardins, palácios, e até aí dessa época aí do império dele, a pessoa dele que tem uma das sete maravilhas do mundo antigo, jardins suspensos aí da Babilônia. Então eles dominaram aí a região até por volta de 539 a.C., quando foram vencidos pelos persas. Tem mais uma curiosidade, você dá uma pausa e lida aí, por semelhante modo aí, Mesopotâmia aí do nono ao segundo milênio antes de Cristo, lembrando que essas datas aqui eu mencionei, né, não há concordância geral, tem gente que varia essas datas aí. E agora a gente fala de um grande tópico aqui que é importante para a história: Revolução Agropastoril ou Revolução Agrícola. É um grande tema e você precisa prestar atenção nele quando se fala de história antiga. E está relacionado aí na região da Mesopotâmia, quando começaram a desenvolver aí as mais antigas civilizações que chegaram aí ao nosso conhecimento. Isso aí estaria então ligado ao quê? Ao fato de a região ter sido uma das primeiras aí onde ocorreu essa chamada Revolução Neolítica, ou Revolução Agropastoril, Revolução Agrícola, né? Com a introdução da agricultura, a criação de animais ali na Mesopotâmia, que transformou aos poucos ali a vida dos habitantes por volta de 8.000 a 1500 a.C., de acordo com os estudiosos, né? E aí eles, ao produzirem seus alimentos, eles acabavam permanecendo mais tempo nos lugares e acabaram formando aldeias, cidades, assim sucessivamente. Então, os povos mesopotâmicos eles cultivavam várias coisas, como por exemplo, cevada, trigo, linho, sésamo, tâmaras e legumes, só para mencionar alguns. Quanto a animais, eles mexiam com ovelhas, cabras, porcos, bois, inclusive asnos. O desenvolvimento ali, quando a gente fala de revolução, entenda no sentido de revolução digital, como durou pouco tempo. É uma revolução mais longa, mas se você for tomar uma datação de bilhões e milhares de anos, é que faz sentido, né? Dentro de bilhões e bilhões de anos, até mesmo a revolução agrícola foi bem rápida. E aí essa questão do tempo fica relativa dependendo do período aí do que você está medindo. Então esse desenvolvimento ele não ocorreu casualmente. Foi algo que foi ocorrendo aos poucos. E esses povos mesopotâmicos tiveram que enfrentar muitas condições naturais da região, inundações, nos vales, o clima seco, que é bem característico daquela região, de maneira assim que eles puderam atender às suas necessidades. E aí eles construíram o quê? Diques para acumularem águas, barragens, canais de irrigação e assim sucessivamente, né? Por isso aí o nome Revolução Agrícola. Essas transformações elas também modificaram o quê? Presta atenção. Não foi só essa questão relacionada ao trabalho agrícola. Acabou também modificando a própria estrutura das comunidades interior e a própria ordem de trabalho, de maneira que alguns grupos eles se dedicavam mais a alguns ofícios e técnicas ligadas à agricultura, enquanto outros se especializavam mais na fabricação de instrumentos de metal, produção de cerâmica, construção de canais e barragens, confecção de tecidos e atividades de comércio, por exemplo, né? E aí os historiadores eles vão supor que aí no período que vai da formação das aldeias e vilas até ali o fim do terceiro milênio antes de Cristo, o trabalho coletivo ele era baseado na cooperação entre pessoas e de várias famílias. E aí por volta do começo do segundo milênio, a situação mudou, né? Foi mudando. Muitas famílias passaram a controlar os seus próprios campos e plantações e algumas negociavam com outras, trocando alimentos por objetos de cerâmicas, por instrumentos de metal. E aí, ao realizarem essas trocas, uns acumulavam mais bens que outros e o acúmulo do poder econômico, então, deu a possibilidade aí de algumas famílias tiverem mais... De maneira que essas famílias tivessem mais influência que outras, né? Nos processos, inclusive, de decisão entre os moradores da cidade e aldeias. E aí, lembrando,
O povo se estabelecia, aldeias eram criadas e aí essas aldeias viravam cidades. Então, as junções, por exemplo, de algumas cidades mesopotâmicas acabaram originando as primeiras cidades, né? Aí você tem uma reconstrução nessa imagem de Ur, se não me engano. Observa aí, tem muitos canais, né? Muralhas, casas. Vê zigurate aí, bem no centro da imagem, centro abaixo, tem um zigurate, que é a figura do templo. A Torre de Babel é mencionada em alguns relatos antigos e quadros. Não é aquela coisa circular, é mais ou menos isso daí, ó. Um zigurate. Lembra muita edificação, até mesmo aqui, que ocorre na América, né? Povos astecas e maias, por exemplo, que a gente também vai poder observar aí nas aulas de história mais à frente. Então, você tem aí cidades antigas bem conhecidas como Ur, Uruk, Nippur, Kish, Lagash e Eridu, por volta de 4.000 anos atrás. Elas eram formadas então por casas, templos, pontes, palácios e muralhas. E uma das explicações para o surgimento dessas primeiras cidades é essa alta concentração e aumento de pessoas nas aldeias, né, que está ligado aí ao desenvolvimento econômico e social que acaba impulsionando essa nova ordem de organização de trabalho, inclusive de justiça, religião, segurança dos habitantes e proteção dos bens econômicos. A boa parte das cidades da Mesopotâmia não se une para formar um único reino. Acabam sendo o quê? Cidades independentes e acabam sendo chamadas aí pelos historiadores como cidades-estados. Apesar de você encontrar em alguns livros escrito como cidades-estado ou cidade-estado, se você preferir assim. Então você tem aí, nesse contexto dessas mudanças, alguns grupos sociais se fortalecendo, como eu disse, passando a formar então centros de poder. E aqui é necessário a gente destacar a figura dos sacerdotes que controlavam o templo, enquanto que o rei com a sua corte controlava o palácio. E os povos mesopotâmicos, falando um pouco de religião, eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses e muitos ligados aos elementos da natureza. E aí eles costumavam acreditar que depois da morte, os mesopotâmicos, de maneira geral, a gente vai ter que fazer uma generalização porque a gente não vai ter tempo de entrar em cada cultura aqui, é o quê? De maneira geral, eles tinham uma tendência de encarar aí que depois da morte o espírito das pessoas ia para o mundo inferior, um lugar sem volta. Não havia chance de uma vida melhor após a morte. Por isso, eles pensavam o que, geralmente? Boa parte aí desse pessoal. E se a vida boa é aqui, então vamos aproveitar ao máximo o que tem aqui, né? Porque não vamos ter uma chance de aproveitarmos a existência, né? De maneira tão boa assim. Eles até diziam mais, se a vida aqui é tão boa, a melhor parte da vida, a mais bela, é a juventude, eles diziam. As cerimônias religiosas eram dirigidas, no caso, por quem? Por sacerdotes ou, em casos isolados, dependendo aí da cultura, né, obviamente, sacerdotisas. Se reuniram, então, corporações eram dedicadas aí ao culto de certo deus. E aí é como você vê aqui. Certa comunidade tem um deus principal no seu panteão. Templos dedicados a certas divindades, assim sucessivamente. Então, era bem comum nas cidades eles terem o quê? Um deus protetor, geralmente, ao qual era construído um grande templo, que era o templo principal. E além das funções religiosas, os sacerdotes também tinham o quê? Funções econômicas. Por causa das oferendas que eram oferecidas ali nos templos, acabava havendo um acúmulo de grande patrimônio, até mesmo também de terras, rebanhos, animais, plantações e artigos artesanais, o que acabava concedendo aí à figura do sacerdote o desenvolvimento de atividade comercial com regiões vizinhas, né? Muitos exerceram até mesmo função bem política na Mesopotâmia desses sacerdotes. E aí, para controlarem tudo isso, o que eles fizeram? Passaram a lidar com contabilidade do templo, né? A relação de produtos era feita, os recebimentos, os pagamentos, as listas de empréstimo. Os sacerdotes acabaram desenvolvendo o que então? A escrita. E aí é que eles vão dizer, os estudiosos, historiadores arqueólogos, surgiu a escrita, a numeração. E aqui você tem uma legenda, mudando um pouco de assunto. Dá uma pausa e dá uma lida aí, da deusa Ishtar, a deusa do amor e da fertilidade. E aí você tem uma figura de uma espécie de selo, né, em cima de uma figura de barro, geralmente era um cilindrozinho, pequenininho. Isso aí é menor do que a mão.
É bem pequenininho esse pedacinho de... Aquele tablete no início da aula também é bem pequenininho, do tamanho de uma palma de um homem adulto, até menor às vezes. São peças minúsculas e você tem que ver bem minusculamente essas letras aí nessa escrita cuneiforme, conforme aí no canto direito, né? Geralmente eram lidas aí em colunas de cima para baixo, se não me falha a memória. Aí você tem esse cilindro que era passado e aí ficava na argila a figura do cilindro, né? E aí você tem muita interpretação religiosa, reinado e questões relativas em vários desses selos. Então, para falar um pouco do rei do palácio, decorrer aí do terceiro milênio antes de Cristo, nos anos 2000, existia então a figura dos reis nas cidades mesopotâmicas. E soberano então era o central, aí a figura central do poder político, superando muitas vezes a força dos sacerdotes e do templo. E por volta de 2500 a.C., o rei e a sua família funcionários eles moravam como? No Palácio Real, que é uma nova estrutura arquitetônica que se destaca, então, além da figura do templo. E aí você tem várias hipóteses para explicar a origem e o crescimento do poder real. E uma das explicações são várias, tá? Você pode pesquisar depois. Mas uma delas é que na medida que as cidades começaram a crescer e ter riquezas, a sua defesa foi algo a ser de interesse dos indivíduos que ali habitavam. Eles então fizeram o quê? Diante dos riscos de guerras, invasões, pilhagens, eles fizeram tropas militares, né? Organizaram tropas militares e um comandante foi escolhido. E com o tempo, esse comandante ampliou os seus poderes e virou uma autoridade permanente, dando origem então à figura do rei. É uma das explicações. E além do poder político, esse rei aí, com seus funcionários, controlavam o quê? Boa parte da atividade econômica. Aí na figura você tem um estandarte de Ur. Me falhou a memória se fala estandarte. Estandarte, se não me engano, é isso mesmo. E você tem na figura da linha central, é bem pequeno também. Se não me engano, é mais ou menos desse tamanho. Posso estar enganado. Estandarte de Ur, que é do período aí dos sumérios, né? Desses povos antigos. E aí, você tem bem nessa linha central, que é um dos lados desse objeto arqueológico, figura aí dos guerreiros, né? Sendo bem especificamente a roda também que a gente discutiu aí. Basicamente aí ao lado dessa estandarte aí é da figura das batalhas, né? É bem possível aí de você conseguir enxergar essas questões detalhadas, objetos de guerra e assim sucessivamente. Então, além do poder político aí do rei e dos seus funcionários, né? Lidando também com a parte econômica da cidade-estado, eles tinham o quê? Oficinas onde eram produzidos objetos de metal, cerâmica, tecidos e mobiliário, por exemplo. Eles exigiam pagamento de tributos, e isso chegava a eles em forma de bens materiais, como alimentos, rebanhos e sementes. O poder real também impôs aí à população trabalhos obrigatórios, como a construção e manutenção de palácios, templos, muralhas, canais de irrigação e diques, por exemplo. Você tem a figura do zigurate, né? Já mencionei, foto antiga. Infelizmente, boa parte desses povos aí está habitado em regiões há muito terrorismo, né? Muita falta de cuidado em relação aos objetos arqueológicos. E pode ficar uma discussão se isso aí seria o caso de aqueles que possíveis, né, serem destinados a lugares mais seguros. Apesar de ter gente que discorda disso e fala que tem que voltar para o lugar de origem, sucessivamente. Você tem uma grande discussão em cima disso. Vamos chegar a dizer até mesmo que é uma discussão ética. Eu não vou entrar nisso. Mas falando de política e religião, mesmo tendo essa separação entre palácio, figura do rei, e a figura dos sacerdotes com o templo, a religião ela sempre foi utilizada aí para justificar o poder do rei, que também acabava exercendo a liderança religiosa. E pela liderança, melhor dizendo, pela mentalidade da maior parte das pessoas aí da Mesopotâmia, o rei ele era o quê? Visto e retratado como um representante direto dos deuses. Era aquele predestinado a concretizar a vontade divina entre os homens. Aí, segundo a política e a religião, o homem, então, o homem-rei, né? A figura do rei, vamos dizer aí, alguns até viam até mesmo como o homem-deus, em alguns aspectos, a gente vai ver em outras culturas aí próximas a esse período, um pouco depois.
o rei ele ocupa também um lugar especial na sociedade aí, entre deuses e os homens, como uma espécie até mesmo de mediador. Então, falando do poder do rei, com essa origem divina era atribuída a ele, né, o poder real, era uma marca política da Mesopotâmia. Marcelo Rede afirma que a monarquia e o rei eram os primeiros responsáveis por cuidar no mundo terrestre da ordem estabelecida pelos deuses para essa tarefa. Concentravam grandes poderes e impunham sua vontade à população, mostrando o poder como vontade dos deuses. Dificultava-se o seu questionamento por aqueles que sofriam com suas ações. Rebelar-se contra o rei, com seu poder, era rebelar-se contra os deuses. Agora, indo mais adiante, a gente fala do domínio babilônio ou babilônico. E é um período bem interessante também, e quem for estudar direito, ou estuda direito, ou história e arqueologia, vai ver uma questão aqui dentro desse período que é muito importante. Mas antes de falar disso, a gente vai falar aqui que apesar da independência das cidades-estados aí da Mesopotâmia, as mais fortes e poderosas, como por exemplo Acade, Babilônia e Assur, acabaram impondo aí domínio sobre as demais e sobre as regiões vizinhas. E foi o caso da expansão e unificação política da Mesopotâmia ocorrida aí por volta de 1763 a.C., debaixo do governo babilônico de Hammurabi, que consolidou seu poder com medidas bastante marcantes e diferentes aí nos aspectos sociais. De maneira que teve também a imposição do deus babilônico Marduk, ou Mardoqueu. Você vai ver essa tradução também em português, que é muito feia. Prefiro a tradução, aliás, o termo, melhor dizendo, original, Marduk, Mardur, que era povos vencidos, sua imposta, né? E a repartição aí da propriedade da terra entre o Estado, templos e particulares. E foi esse Hammurabi aí, também encontra esse nome Hammurabi sem acento, tá? Ele consagrou a divisão da sociedade local em 3 grandes categorias. E tem gente que lê também o nome dele, fugindo aí do nome original, como Hammurabi, né? Ele dividiu então a sociedade em 3 grandes categorias. A primeira aqui é chamada de Avilum. São os homens livres de elevada posição, como os sacerdotes, grandes proprietários e ricos comerciantes. E as normas jurídicas conferiam tratamento privilegiado. Você também tem aí outra camada, os Mushkenum. São os homens livres de média posição que trabalhavam como servidores no palácio, artesãos ou pequenos comerciantes. E, por fim, os escravos, prisioneiros de guerra. Era muito comum isso no mundo antigo, que era prisioneiro de guerra, uma nação dominada. O que acontecia com o povo daquela nação dominada? E, de regra, virava aí escravo, era vendido no mercado de escravos de diferentes épocas aí, né? Geralmente ficava com o próprio império mesmo. Então, prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas e por isso os escravos, né, viravam propriedade do credor. E a escravidão por dívida também acontecia, uma pessoa se endividava. Ela se vendia como escrava durante um certo período para pagar uma dívida que ela tinha com alguém. Isso era geralmente aqui nesse período aqui, nesse povo que a gente está tratando, como algo estipulado pelo juiz da questão. Lembrando que a escravidão nunca foi igual nos períodos da história. E não é também marcada aí por muita gente tenta deturpar a história e fazer anacronismos e coisas do tipo, né? Em favor de benefício próprio ou outra coisa do tipo. A questão de escravidão por cor ou nação africana ou coisa do tipo é algo de certos períodos, geralmente é mais recentes, tá? 1500 em diante, final de 1400, talvez até 1300 ali você já consegue ver também. Em alguns casos específicos, até mais antes, se você for analisar. Mas aí é mais conhecido em relação à história do Brasil e Portugal e Espanha, né? Colonização aqui da América. Mas deixando um pouco de lado essa questão dentro do povo babilônico aí, essa divisão, algo bastante curioso é que um mesmo crime, ele poderia ser punido de maneira diferente dependendo da categoria social que certa pessoa fosse, o réu e a vítima, né? Uma ofensa, por exemplo, contra os Avilum tinha geralmente uma pena mais severa do que contra uns Mushkenum. Então aí essa 1, 2, 3 que a gente dividiu aí, tinha diferença nas punições aí. E falando sobre os assírios eles foram um povo aí responsável pela criação de um dos primeiros exércitos permanentes do mundo, né?
Exército bem poderoso e equipado. A infantaria usava lanças, escudos, espadas de ferro. Tinha uma cavalaria com carros de combate, com rodas reforçadas. Você consegue ver muitas dessas questões em questões arqueológicas, museus na Europa. E aí, até por volta de 3000 a.C., os veículos usados por sumérios geralmente eram o quê? Trenós puxados por bois ou outros animais. E aí eles vêm essa necessidade de transportes mais eficientes e acabam levando ao uso da roda, né? No caso dos sumérios, e a roda foi então a revolução também na locomoção terrestre, que contribuiu para a aceleração das comunicações, e no caso dos assírios eles reforçaram essas rodas aí, né? E falando de escrita, ela não foi feita por um só povo, de acordo com estudiosos, né? Foi algo feito por várias regiões aí, várias sociedades em vários lugares, com seus respectivos sistemas de escrita. Mas o registro mais antigo que nos chegou é o dos Sumérios, a primeira civilização mesopotâmica que nós dissemos. E a vida nas cidades mesopotâmicas, por conta da sua complexidade, trazendo cada vez mais dificuldades para a normatização das relações sociais, a fala e a memorização já não eram tão eficazes assim, como que eu posso dizer, já não precisava de algo mais, melhor dizendo, né? Por conta das informações, do excesso de transações e interações da vida diária, acabou levando então a uma necessidade da escrita e dos registros, né? Isso era um problema que acontecia principalmente nos templos sumérios. E com o aumento aí das operações, os sacerdotes desenvolveram as escritas, né? A escrita, melhor dizendo. Então os sacerdotes perceberam que não podiam confiar só na memória e acabaram, por conta de tantas operações, resolvendo o problema com a escrita. De maneira que essa linguagem era conhecida e poderia ser ensinada aí para outras pessoas, né? Então, a partir de 3000 a.C., a escrita ela começa a ser usada para contabilidade em templos, para registro de ensinos religiosos, para literatura, normas jurídicas. E aqui você vê muitas histórias aqui relacionadas a esse período da história antiga, aqui antes e depois, né? E um bom exemplo aqui é relacionado aos povos mesopotâmicos aí, é a epopeia ou épico de Gilgamesh ou Gilgamesh ou Gilgamesh. Depende aí da maneira que você falar. Já ouvi gente falando de várias maneiras, não do jeito original. Mas registradas em blocos de argila por meio da escrita, que o Neiform vai contar a história desse Gilgamesh. As aventuras de amor dele, que é um herói, né, que queria descobrir o segredo da imortalidade. Você tem um tablet aí do Museu do Louvre. Tem uma seção muito interessante lá no Museu do Louvre de História Antiga, do Antigo Oriente Próximo. Seção com vários tablets pequenininhos desses aí. Aqui você tem mais um exemplo, né? E a gente vai falar de memória escrita mencionando Gordon Childe, qual afirma que, por conta da origem da escrita aí, ligada a essa questão do tempo, ele diz o quê? Que para registrar o que era devido ao Deus e suas transações, os sacerdotes não ousavam confiar na memória. O sacerdote podia morrer antes que o empréstimo feito com os bens de seu senhor fosse pago, mas o recebimento da dívida seria feito por um colega ou sucessor seu. O sacerdote devia registrar quantos jarros de semente de que qualidade havia emprestado, quantas ovelhas e de que raças havia confiado a um pastor. E as transações deveriam ser registradas de forma que toda a corporação e não só um sacerdote pudesse entender o registro. Uma palavra escrita como um sistema socialmente reconhecido de registro era essencial para uma contabilidade satisfatória do tempo. Isso aqui é uma imagem que eu traduzi e a gente fala aqui da evolução do alfabeto citando aí nesse período aí mais tardio, né? O desenvolvimento que a gente vai falar aqui é da escrita suméria. Aqui eu só coloquei por curiosidade aí do período aí relacionado ao período fenício, grego arcaico, alfabeto proto-sinaítico, né, latim arcaico, romano e nossa escrita latina moderna. Você vê como que mais ou menos era o uso do alfabeto, da escrita, né? Só para você perceber que eu vou apontar, ó. Perceba aqui, ó, você tem a cabecinha de um boi com chifre. E aí veio no alfabeto fenício, passou um período, mudou para a letra aqui, semelhante ao que é o nosso A, né? Atual que está aqui embaixo. Fazendo bem grosseiramente nesse gráfico aqui. As transições, é o grego arcaico.
Escrito obviamente no grego aqui, maiúsculo, né? Latim, romano, lembrando que aqui você tem algumas letras que destrincham em dois sons, por exemplo. De uma só letra sai várias outras, né? Você pode dar uma pausa aí no vídeo e observar, né? Primeiro eles mexiam com os desenhos, que está aqui em cima. Depois vinham aperfeiçoando, né? As suas questões ligadas ao alfabeto. Então, falando dos sumérios agora, deixando um pouco essa evolução do alfabeto aqui desse período mais tardio. A gente fala dos sumérios aí no período mais anterior, desse período aí da escrita aí pictográfica, né? Os primeiros sinais aí criados consistiam então em desenhos. É semelhante ao que você viu, né? Objeto representado. E assim fazia um desenho, por exemplo, boi, uma cabeça, uma semente, um jarro. Você queria expressar certo elemento ou ideia, né? E o outro período aí é o ideográfico. Mais tarde os sinais passam a ser ideográficos, ou seja, eles significam ideias que vão além da figura literal em si, né? Ou do objeto representado, certo? Sinal então de um jarro poderia dizer um jarro, ou poderia dizer um jarro com uma quantidade de sementes. Além disso, você pegar dois sinais poderia significar uma outra coisa. Por exemplo, você pegava o sinal de boca, mais o sinal de pão. Você juntava o sinal de pão com a boca junto, um do lado do outro. Isso significava comer. E por fim aí você tem, os sinais passaram a ser figurativos e mais abstratos, né? Um período aí fonográfico, a ideia fonográfica, né? Representando os sons da fala humana, significando então conceitos ou ações cada vez mais complexos. E esses sinais aí, eles eram impressos com uma espécie de estilete em forma de cunha na argila, né? Aqueles tabletes que você viu aí mais atrás, que eu trouxe várias imagens da escrita cuneiforme, né? E assim surgiu. Escrita suméria, mais de 2.000 signos, né? Ou sinais, no princípio, que aos poucos aí foi sendo reduzido até chegar mais ou menos 300 sinais mais usuais, mais comuns. E falando então aí da Mesopotâmia ainda, a gente fala do direito, né? Das leis. Foi ali na Mesopotâmia que foram estabelecidos os primeiros códigos jurídicos conhecidos. Temos ao nosso dispor, né, o código do rei Hammurabi, que está aí nessa grande pedra aí, né? Estela, rocha, um pilar, né? Realmente eles diziam que esses pilares eram colocados nos limites ou fronteiras das nações para delimitar onde começava um país, ou se ali era domínio, ou para uma homenagem à figura do rei, né? À direita você tem a figura do Deus Sol aí, né? A figura do Shemesh, em hebraico se diz assim. Você tem a figura também do próprio rei, né? Que está em pé, recebendo aí autoridade, espécie assim de sendo testificado como representante divino, né? Recebe a lei, vão dizer alguns intérpretes dessa pedra aí, né? E embaixo, se você percebeu, é bem detalhista, você tem não só a imagem, você tem também a escrita cuneiforme aqui nessa rocha, talhada aí, né? E até mesmo se você vai no Museu do Louvre, atrás também dessa rocha, cheia dessas escritas cuneiformes, que são as leis decretadas aí pelo rei Hammurabi. 281 artigos, para ser mais preciso. Vários temas, desde homicídio, lesão corporal, roubo, questões comerciais e escravidão. Isso era bem aí praticado no mundo mesopotâmico. Alguns estudiosos vão dizer que foi um ajuntamento das leis ali, e Hammurabi as organizou em um código, reafirmando a importância da função do rei, até mesmo como o ordenador da vida social. E nesse código aí você não tem a definição das características gerais dos crimes. Tem artigos descrevendo casos específicos que serviam como padrão geral, para casos semelhantes, né? Não tinha para cada casozinho, né? E aí vão dizer pessoas que isso era mais eficaz do que esse tanto de lei que existe por aí, em minúsculo, que acaba contradizendo umas às outras, ou coisa do tipo, né? Mas também fica uma discussão histórica, arqueológica e ética, e de direito também, né? Você estude aí por conta própria, é um grande debate. Às vezes alguns exemplos aí, extraídos dessa lei aí, ó. Se um filho agredir seu pai com as mãos, terá sua mão cortada. Se um construtor edificar uma casa para um homem livre e a casa desabar, matando o proprietário, esse construtor será morto. Se um homem roubar um boi, ovelha, asno, porco ou barco,
e esses bens pertenceriam a um templo ou palácio, o ladrão terá de devolver 30 vezes o valor roubado. Então, o que você tem geralmente nessas leis aí, se você prestou atenção, é aquilo que é conhecido como princípio ou lei de talião. Em muitas sociedades era praticada essa lei ou esse princípio, né? No sentido de revide a ofensa cometida. E aí esse revide acontecia em muitas culturas de virar uma espécie de revidar aquilo que eu recebi de maneira infinita. E no Código de Hammurabi veio e fez o quê? Já que alguém, por exemplo, matava uma pessoa da minha família, eu lá matava, e depois o outro vinha e matava outra da minha família, e assim sucessivamente, que acabava essas mortes, o Código de Hammurabi veio então com uma lei aí, no sentido aí, um meio de limitar esses excessos, né, de revidar, ou de revide, com essa lei de Talião, que a pena não seria uma vingança arbitrária, louca ou desmedida, né, aleatória, mas proporcional à falta cometida. E aí daí vem aquilo que é bem conhecido por aí, né, olho por olho, dente por dente. A justiça era feita por meio de uma retribuição proporcional ao crime perpetrado, né? E daí vem discussões desse período aí também até hoje. Muitas nações ficam se sacudindo e discutindo quanto à questão da pena de morte, né? Se é ou não algo lícito. Não vou entrar no mérito disso, mas está a discussão aí. Então, assim, a justiça com a lei de Talião aí, ela era feita como um meio de retribuição proporcional ao crime praticado. Se alguém furasse um olho de alguém, o olho também era furado. Se arrancasse os dentes de outro, e sucessivamente, e para todos os outros tipos de coisa. Então ele pegava e estabelecia a possibilidade de a pena ser paga em forma de recompensa também, o código aí, né? Seja com gado, com armas, moedas. São coisas bem explicitadas lá, bem explícitas. Até um livro traduzido por um autor brasileiro, se não me engano é Buzon. Ele fala sobre esse código aí, um pouco a história do povo, né? Bem pequenininho, livrinho de bolsa e fala das leis. Você dá uma lida aí, Shamash, né? O nome do deus Sol. Em hebraico aí, se não me engano é Shemesh. E a revisão, você dá uma pausa aí, dá uma lida, reflete aqui nesses textos. E aí você vê as respostas às questões, né? E reelabora aí, imagina na sua cabeça. E a segunda questão que a gente traz aqui, por curiosidade, você dá uma pausa também, tenta responder, lendo aí. E a resposta é a seguinte. Você pode consultar isso aí tranquilamente explicado na internet, se você tiver com dúvida. Existem muitos bons sites que explicam e pessoas debatem essas questões. Basta você pesquisar que você encontra. Então, até a próxima.